pessoal, eu sou a Nath e eu queria falar hoje sobre os livros que eu li em 2023 até agora. São, se não me engano, são 6 livros ou mais. E eu vou mostrar eles pra vocês e vou falar o que eu achei de cada um deles. O primeiro foi um conto, que é o Destrua-me, que na cronologia da série Shirasame é o 1.3. Fala do ponto de vista do Warner, o que aconteceu na visão dele depois dos acontecimentos de Shirasame. É um conto bem curto, a gente consegue ver um pouco mais o lado dele no sentido humanitário, não detestar tanto ele, entender algumas coisas que ele fez. Principalmente tem uma cena específica em Shirasame que me chocou um pouco, mas nesse conto ela é explicada melhor. E deu pra entender mais o lado dele. E deu pra entender também o afeto que ele tem pela Juliette, o carinho que ele tem por ela, e o que ele pretende fazer, e quem que é o verdadeiro vilão dessa série. Mas no sentido geral, eu não achei esse conto muito memorável. Eu acredito que no final do ano que vem, eu não vou ter lembrado muito do que aconteceu. Foi mais algo pra complementar, mas que também não era tão necessário assim. Eu acho que essas informações que estavam no conto poderiam ter sido colocadas num dos livros como se fosse um outro ponto de vista. Como se fosse um POV ali do Warner. Diz que Ter pra Titias é um livro de humor que se passa com a Madeline Chen, que é uma jovem asiática que mora com as tias dela. Ela e as tias dela têm uma sociedade em que cada uma delas tem algum serviço relacionado a casamentos. Uma faz o bolo, outra faz o cabelo, a Madeline faz as fotos. E um dia antes de um evento que vai ser o maior evento delas, um casamento de gente rica, a Madeline vai para um encontro com um cara que na verdade ela nem queria ir, que foi armado pela mãe dela nesse encontro. Ela vai nesse encontro com esse cara desconhecido e lá acontece um acidente em que ele morre. E a Madeline fica em pânico, tanto pelo dia seguinte, que vai ser esse casamento importante que elas vão trabalhar, quanto porque ela não imaginou que ela fosse matar esse cara sem querer, e ela precisa dar um jeito de encobrir o corpo, e ela pede ajuda para as tias, que é uma loucura, que ela assim, tem um plano de colocar ele no lugar, só que depois ele o corpo acaba aparecendo no navio, não tá acontecendo o casamento, e elas têm que dar um jeito de encobrir, daí acontece um monte de confusão, tretas em relação aos convidados do casamento, com a noiva, com o noivo, e é uma loucura. E é muito divertido, é um livro que nem todos os livros de humor realmente me fazem rir, ou realmente me emocionam, ou me fazem ficar pregada pra me divertir, pra continuar o livro e devorar, mas esse aqui conseguiu. Teve alguns momentos que eu dei risada, principalmente porque as tias são muito divertidas, a relação delas é muito bacana, e principalmente nos momentos em que elas se juntam pra ajudar a Madeline. Eu achei muito incrível, eu super recomendo esse livro, porque é pra quem gostou de gente ansiosa também, que é o tipo de literatura que mas brinca com situações que não aconteceriam na vida real, mas torna toda uma história muito engraçada, os personagens meio bobos e divertidos. Vai gostar muito desse livro também. Eu achei muito legal também falar sobre a questão da independência que a Madeline quer ter em relação a X, que é uma coisa que eu me identifiquei na época que eu tava lendo. Essa questão de você querer ser um pouco independente dos seus pais, de onde você foi criada, mas ao mesmo tempo você não querer perder a conexão deles e ficar nesse dilema de e agora? O que eu faço? Será que isso vai magoar? Eu também quero seguir meu próprio caminho. Enfim, esse livro trouxe um debate que eu não tinha visto em outros livros, nesse sentido de ter independência em relação à família, mas a família também ser algo muito forte na criação da pessoa e na vida da pessoa, e eu achei muito legal, super recomendo esse livro. Um outro livro foi Manual de Assassinato para Boas Garotas, que é um livro de suspense, investigação, que é muito legal. Eu tinha visto muita gente falar bem desse livro e resolvi ler. E ele conta a história da Pip, que é uma jovem que ela vive numa pequena cidade que foi marcada por um acontecimento, que foi o assassinato da Indy Bell, que era a garota popular do colégio, e que o principal suspeito e a pessoa que foi culpada dessa situação foi o Sal, que era o namorado dela na época, e que se matou. Então, como ele morreu e também a polícia não foi tão atrás assim quanto deveria para resolver esse caso, ele foi dado como encerrado, o corpo da Indy também nunca foi encontrado e o Sal ficou como culpado, fazendo com que a família dele ficasse sendo maltratada, apesar de eles continuarem vivendo nessa cidade em Little Quinton, eles foram maltratados por causa da relação deles com o Sal e deles serem a família do cara que assassinou a Indy. A Pip conheceu o Sal, ela achou ele muito legal na época em que ele estava vivo,
E ela não acreditava que ele fosse o autor do assassinato da Andy, caso ela tivesse sido assassinada também. Então, ela resolve usar como trabalho de fim de ano no colégio dela esse projeto de descobrir quem realmente matou a Andy, caso ela tenha morrido, quem que foi o autor desse acontecimento. E a jornada que ela tem é muito interessante. Primeiro que a Pip é super organizada, ela é super meticulosa com tudo que ela... Todas as provas que ela recebe, que ela busca, ela tem uma pessoa muito determinada, ela vai atrás do que ela quer, ela é muito esperta. Isso se torna um conflito muito grande no livro, porque ela é muito perspicaz, ela começa a ir descobrindo os segredos das pessoas de Lennon Kington e ela acaba criando várias inimizades. Inclusive, surgem ameaças que chegam até ela de pessoas que têm algum envolvimento nessa história e que falam pra ela parar de investigar, porque aí senão alguma coisa ruim vai acontecer com ela. E cada vez mais que você lê o livro, você fica mais tenso. Ela tem uma lista de suspeitos também, e você começa a suspeitar também. E engraçado desse livro, não é engraçado, na verdade, é interessante nesse livro é que você se sente envolvido na história, como se você estivesse ali junto com a Pip, como você estivesse também teorizando. É muito fácil de teorizar quem que matou ela, ou será que ela tá morta mesmo? E é muito legal, porque cada vez mais que se aproxima do final, você fica mais interessado em saber o que aconteceu, você fica mais tenso e mais envolvido naquela história. Além do que, o mistério em si, o que aconteceu com ela, é uma coisa que você nunca vai acertar. Duvido alguém acertar sem saber, porque é uma coisa muito fora do imaginável, do que realmente aconteceu com a Andy. Mas no final das contas, o mistério é resolvido, as pontas ficam fechadas. A forma como tudo acontece é muito interessante. Eu super recomendo, se você quer ler um livro que te instigue, que te faça querer devorar ele, e também um livro que você fique teorizando, que você fique suspeitando também e se sinta envolvido nele, eu super recomendo Manual de Assassinato para Boas Garotas. Depois desse livro, fui para um outro tipo de livro também, foi livro de humor, depois livro de suspense, agora um livro de distopia e fantasia ao mesmo tempo, que é o Liberta-me, que é o segundo livro da série Estilhaça-me. E nele a gente vê os personagens em um outro ambiente, um ambiente que eles achavam que eles iam se adaptar, mas que tem alguns problemas e também alguns segredos novos e conflitos. E por muito tempo a gente fica nesse livro se perguntando o que está acontecendo, para onde que isso vai chegar. E no geral achei meio enrolada a história. Eu achei que a Juliette, em muitos momentos, ela se preocupa muito mais com os problemas dela, como se fossem as piores coisas do mundo. E esquece que o mundo inteiro ao redor dela também tá um caos, também tá uma merda. E ela age como se tudo fosse responsabilidade dela, como se todos os problemas dela fossem os únicos problemas que existem. Eu entendo, passei recentemente por alguns problemas pessoais, que quando a gente tem algum problema, a gente só vê o problema na nossa cara e a gente não consegue enxergar outra coisa. Mas a sociedade em que ela vive tá muito cagada. Não tem como, ela tá no meio de um conflito e não tem como ela só pensar nela mesma o tempo todo. E também me irrita que várias vezes ela tem alguma situação em que ela mesma cria o problema, porque ela deixa de falar alguma coisa que é importante pra alguém, que é importante pra ela, e quando a pessoa descobre de uma outra forma que não era que ela queria, ela, nossa, é o fim do mundo. Nossa, eu quero enfiar minha cabeça no buraco. Nossa, eu não aguento mais. Nossa, meu Deus, eu quero sumir, isso não deveria ter acontecido, mas sendo que poderia não ter acontecido se você tivesse tomado a atitude certa. Isso que me irrita. Aí também o par romântico dela é um pé no saco, porque ele fica de dramalhão também igual a ela. Não vou contar, vou ficar na minha, mas ai, não posso. Aí é um drama, ai, não sei o que lá. Daí eu fiquei meio, ai, de saco cheio. E eu achei que o livro poderia ter encurtado algumas partes, poderia ter diminuído um pouco desse drama todo, focado um pouco mais no conflito. No conflito que seria muito mais interessante, que pra mim era o ponto mais interessante da série, e acabou não sendo tão explorado assim da forma como eu gostaria. Teve muito mais drama, na minha opinião, do que o conflito em si, que poderia ter sido mais importante. Então, no geral, eu não curti tanto o livro assim. A minha irmã adora essa série e ela fala que o terceiro livro é o melhor de todos, mas eu tô um pouco desanimada pra ler, tô procrastinando, tô empurrando até o momento em que eu vou estar muito de boa com as minhas leituras e vou pegar o terceiro livro pra caso eu não goste sim e não vou ficar tão frustrada. A minha próxima leitura foi um conto, que é o Sobre o Mesmo Teto, que é o primeiro conto da série Eu Odeio Te Amar, que é aquele livro que vai sair na Arqueiro, que são uma série de 3 contos da Ellie Hazelwood, que fala sobre 3 amigas que trabalham com ciência, cada uma numa área diferente, e que cada uma delas vai ter algum relacionamento com um cara. E esse é o primeiro livro, eu peguei no Kindle, eles foram liberando os e-books
pouco antes, um por mês. E esse aqui é o primeiro. A menina, ela trabalha uma área mais ambiental, mais natureza, animais, enquanto o cara é advogado de uma empresa que é super industrializada e que é contra isso. Então já tem essa questão de, putz, um trabalha numa área e outro trabalha em uma outra área que é totalmente contra, já tem essa rivalidade na questão do trabalho. Aí também a garota, ela tinha uma orientadora da faculdade, na faculdade não, mas assim, dos estudos dela, e essa orientadora morreu e deixou pra ela metade da casa dela. E ela descobre que a outra metade tá com esse parente dela, não sei se é o sobrinho, acho que é o sobrinho dela. E eles começam a ter um conflito, porque o sobrinho dela quer comprar a parte da Mara, né, que é a protagonista, ele quer comprar a parte dela, e ela não quer, porque ela não tem onde ficar. E eles têm esse conflito inicial de que ele começa a ficar rabugento com ela, porque ele quer comprar a parte dela, ele não quer ela ali na casa, e ela quer ficar ali, e começa a ficar irritada também, porque ele tá sendo uma pessoa escrota com ela e tal. E aí fica esse clima, esse debate de que todo mundo gosta, né? Eles brigam no começo, mas depois eles começam a se dar bem, e depois começa a surgir uma atração, e não sei o que, não sei o que lá. Ok. Mas assim, eu achei esse livro muito genérico. Esse conto, muito genérico. Porque eu já li A Hipótese do Amor e A Razão do Amor, e eu achei os livros muito parecidos. E tem uma protagonista que é mais sunshine, mais alegre, mais divertida, mais animada e alternativa, enquanto o cara é mais reservado. O cara sempre no começo é um babaca, e depois a gente vê que não, ele é mal compreendido, na verdade é uma boa pessoa, e não sei o que. Colou comigo no primeiro A Hipótese do Amor, acho que pela forma como as coisas foram conduzidas, mas depois em A Razão do Amor, e nesse livro também, Sob o Mesmo Teto, fica muito batido, muito a mesma coisa, só que em situações diferentes. E eu achei que, ficou a mesma receita de bolo, assim, eu não curti muito, além do fato de ser curto, né, e não conseguir me envolver com os personagens da forma como um livro me envolveria. Então, eu fiquei meio frustrada, esperava mais, porque, poxa, depois de A Hipótese do Amor, eu amei a Ellie Hazelwood, quis ler até a lista de mercados dela, mas dessa vez eu fiquei meio desanimada até de ler os próximos contos dessa série de Odeio Te Amar. Eu tô com o segundo no meu Kindle, mas eu tô com um pouco de preguiça de ler. Depois eu peguei Promessas Vazias, que foi um livro que eu demorei muito pra ler, porque foi um período muito turbulento na minha vida, que eu viajei, eu tava em fase de TCC também, e teve alguns problemas pessoais, então eu demorei pra caramba pra terminar esse livro. Mas terminei, graças a Deus. Era um livro que muita gente me recomendava, porque é parecido com ACOTAR, porque tem féricos, e pra quem gosta de ACOTAR é muito legal, porque tem muito livro hoje em dia que, como o ACOTAR é uma febre, eles estão sendo recomendados pra quem gosta, né? E tem muita gente que gosta. E eu fui lendo essa expectativa de, poxa, eu gostei de ACOTAR. Não é minha série preferida, mas eu gostei. Então vamos ver se eu gosto desse aqui também. E assim, eu esperava mais. Mais uma vez, novidade. Aqui, o começo da história é bem parecido com a Cinderela, em que a protagonista, ela tem um baile que ela tem a oportunidade de ir para o príncipe férico escolher uma moça humana para ser a rainha dela. E ela vive como a Bri, né, que é a protagonista, ela vive como ladra para poder sustentar a família dela, que é ela e a irmã praticamente, que elas moram com uma tia postiça que trata elas mal, que nem a Cinderela, é tratada mal. Ai, limpa aqui minha roupa, ai, limpa o chão, ai, eu preciso de dinheiro, você tá me devendo dinheiro, assim, trata elas que nem lixo. E elas veem a oportunidade de, vamos lá, ir no Reino dos Féricos e tal, né? A irmã dela fala assim, eu queria ir lá, meu sonho é conhecer os Féricos. E a Bri fala assim, não, eu não quero, eles não são confiáveis e não sei o quê. Só que, o que acontece? A tia postiça um dia dá a doida e resolve vender a irmã mais nova da Bri pros féricos, pra corte Ancile, porque ali nesse mundo tem a corte Cile e a corte Ancile. A tia postiça dela vende a irmã pra corte Ancile e esse baile era da corte Cile. E o que acontece? A Bri vai pro mundo dos féricos, fala com o rei da corte Ancile e ele fala, você só vai ter a sua irmã de volta se você pegar itens da corte Cile, que na verdade são meus, e me devolver. Então, a Bri aproveita essa cerimônia a seleção, né, que parece uma seleção da Caracal, pra poder se infiltrar ali, ser uma das candidatas à mão do príncipe e aproveitar esse tempo no castelo para pegar os itens
e devolver pro rei. Ao mesmo tempo que ela descobre que ela tem um poder, que ela não sabe de onde que é, não sabe como controlar. Ao mesmo tempo que ela também conhece outras pessoas e vai entendendo mais sobre as tramas daquele universo, a trama da corte Cília, a trama da corte Ancília, as tretas que cada um tem, tanto internamente quanto entre eles. Ela acaba se tornando um peão muito importante nessa trama toda. No geral, eu achei toda essa questão dos objetivos que ela teve no livro de preciso recuperar esses 3 itens muito fácil. Porque o rei chegou nela e falou assim, ó, eu quero esses 3 itens e o primeiro tá nesse lugar, o segundo tá nesse lugar e o terceiro tá nesse lugar. Ele falou pra ela onde que estavam, então ela não teve a primeira dificuldade, que era de encontrar eles, de ficar buscando informações até que chegar nesse item. E segundo, quando ela foi pegar, foi muito fácil, ela pegou, conseguiu fugir e não teve consequências. Nenhuma das situações ela teve consequências pelo que ela fez. Então, tornou tudo aquele objetivo principal muito fácil e que seria muito rápido se o livro só fosse isso. Então, o que foi preenchido na história? Ela tendo momentos com os dois interesses românticos dela, que, obviamente, quando você vê essa capa, você entende que vai ser um triângulo amoroso. Então, ela vai tendo contato com um, aí vai tendo contato com outro, e vai conhecendo, e vai, ai meu Deus, eu tô percebendo, não sei o que, não sei o que lá. E que eu achei que foi forçado. Porque eu gosto em livros quando o personagem, ele percebe que tem algum sentimento estranho, mas ele fica assim, eu me senti com ciúme desse cara, mas eu não entendi o que tá acontecendo. Eu fiquei pensando em contar isso pra pessoa, mas, tipo, não percebe que tá afim do personagem. Mas aqui não, é tipo assim, eu senti que alguma coisa acontece e quando o fulano me toca, acho que eu tô atraída por ele, não sei o que. Ela dá muitas cartas na mesa. Sendo que poderia ser uma coisa mais gradual, uma coisa do leitor perceber primeiro e depois o próprio personagem perceber que tá se sentindo atraído pelo outro personagem e tal. Até o fato dela ser uma personagem forte, né? Ser uma mulher guerreira e batalhadora que luta pelos seus objetivos. Poderia ser uma coisa que o leitor percebe pelo que ela faz e não algo que é super declarado ali. Não, ela não tem esperança porque ela sofreu muito na vida e não sei o que. Não, deixa a gente entender que ela não tem esperança. Não declara isso de primeira pro leitor, sabe? Então, assim, eu achei que foi tudo muito forçado. Até a química também foi muito declarada de cara, sendo que eu não sentia a real química entre a Bri e os dois personagens. O que mais pegou pra mim foi o final, que foi o plot twist, o que ela descobre a respeito dos poderes dela, do passado dela, que tem a ver com toda essa trama, e que eu achei muito interessante a forma como foi conduzida, e que me deixou com uma pontinha de vontade de ler o próximo livro, porque só pelo que aconteceu antes, eu não tinha ficado com muita vontade de ler, não. E outra coisa que eu também senti falta nessa história é o desenvolvimento dos personagens em si. Por quê? Por exemplo, esse livro é muito comparado com a Kotar. E em Akotar a gente tem personagens que têm próprias personalidades. A gente consegue imaginar o Reason em alguma situação agindo de uma forma, a Nesta em outra situação de outra forma. A gente consegue porque ele já tem personalidades consolidadas. O Reason, por exemplo, ele é um cara que é arrogante, ele é confiante, enquanto a Nesta já é meio mal-humorado, enquanto o Cassian é mais brincalhão, enquanto o Azriel é mais na dele, é mais reservado. Então a gente consegue determinar as personalidades deles, consegue entender também o que eles gostam, o que eles são. Aqui não dá pra entender nada, porque tem um personagem que é mais moreno sarcástico, tem um que é mais bonzinho, mas tirando isso não tem nada. E a própria protagonista, o que ela faz além de roubar? O que ela faz além de ter o passado dela e ter o cabelo dela que é diferente? O que ela é? Não é nada, tira isso, não sabe nada. Então, assim, eu queria ver ela, tenho hobby. Eu gosto de pintar, que nem a Fê, eu gosto de dançar, gosto de cantar, gosto de ler, qualquer coisa. Mas que pudesse ter um momento em que ela tenha entretenimento ali, porque a vida não é só o desafio que ela tem ali pra cumprir. Então, no geral, eu achei essa história bem rasa. Eu queria ter visto mais dos personagens, mais dessa construção de universo e muito mais desafios que ela tem. Eu queria que tivesse mais consequência pelo que ela faz, sabe? Porque parece que foi tudo muito fácil, foi tudo muito largado pra ela. Além do fato que a própria competição em que ela tava com as meninas. Eu queria ter visto mais, ela competindo com alguma menina também apresentando um real interesse pelo príncipe, ou outra também que tivesse fazendo alguma artimanha pra conseguir conquistar ele. Não teve nenhuma competição, porque ela sempre foi a favorita. Então, assim, ela sempre teve num patamar em que nada poderia tirá-la dali.
o rei me deu as pistas facilmente, eu tenho como me garantir aqui nessa competição e tal. Então, assim, poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais desafiador pra ela. Isso que eu senti falta, na verdade. E depois eu li Coraline, que eu li, fiquei com muita vontade de assistir o filme, na expectativa de ter informações que fossem diferentes, também mais detalhadas do que o filme teve. Me surpreendi porque o livro foi bem rápido, foi uma leitura bem curta, e me surpreendeu também porque a história em si no livro ela é muito mais rápida do que no filme. No filme, se não me engano, a Coraline entra naquele outro universo e ela entra algumas vezes até as coisas começarem a ficar estranhas, até os pais dela sumirem. E ali, no livro, as coisas acontecem muito mais rápido. Ela entra nesse mundo e no outro dia os pais dela já sumiram. Não tem tanta informação assim, eu até vi que o filme teve mais informação que o livro. Isso me deixou um pouco frustrada, mas ao mesmo tempo me fez gostar mais do filme. Mas o livro foi, assim, mais do que a gente já assistiu no filme. Não teve nada de muito diferente dos ratos, do vizinho lá de cima, das vizinhas de baixo. Não teve tanta coisa assim, não. Eu até queria ter tido mais informações a respeito da outra mãe, do porquê que ela é assim, o que ela faz com as crianças, que também não fica claro. No filme dá a entender que ela usa as crianças pra comer, mas só que no livro isso fica meio em aberto. Então, daí você fica nessa de, eu queria mais alguma coisa, eu queria mais detalhe. Eu entendo que talvez a proposta do livro seja diferente da minha expectativa, então por isso eu acabei me frustrando um pouco com essa leitura. E depois eu li Guild, que foi um livro muito aclamado pelo BookTok, um livro que a Kabuki falou bem também, que era uma febre, etc. E eu, como sou uma pessoa muito curiosa, decidi ler também. E ele fala sobre uma moça chamada Aurin, que é a montaria principal do rei Midas, que também tem, assim como a mitologia grega, o poder de toque de ouro. E ele tocou ela a um ponto que ela ficou toda dourada. Ela é absolutamente, inteiramente dourada. Então ela é mantida presa numa gaiola por ele mesmo. Ela tem acesso a alguns lugares ali, como a biblioteca, ela tem um quarto específico, mas ela fica, no geral, presa em uma gaiola. E ela está presa há 10 anos. E o pior de tudo é que ela é apaixonada pelo rei. Ela é apaixonada pelo rei que a mantém presa há 10 anos. Eu senti muito no começo uma síndrome de Estocolmo. Fiquei pensando, será que esse livro vai tratar a síndrome de Estocolmo? Ou será que ele vai romantizar isso, né? Que nem foi em 365 dias. Fiquei nessa dúvida, mas no geral achei problemático já esse relacionamento deles no começo. Ela não é só a única montaria dele, ele tem outras montarias, outras mulheres que ele satisfazem seus prazeres e que muitas vezes ele deixa essas mulheres fazer o trabalho delas ali na frente dela mesma. Ela que é apaixonada por ele tem que conviver com ter essa divisão ali, dele também querer outras mulheres às vezes. E por conta dela ser tão diferente, ela é dourada, ela é a montaria favorita do rei, ela se torna muito valiosa para olhares de pessoas que também são influentes, também são importantes, tanto do reino dela quanto de outros reinos. E o que acontece ali no primeiro momento da história? Surge um outro rei, que é aliado do rei Midas, e ele tá ali no reino do rei Midas, passando um tempo, discutindo as questões da aliança dele, e ele sempre desejou a Aurin. E tem um dia que ele propõe pro rei que ela durma com ele uma noite, e o rei aceita. E ela fica em choque, porque ele sempre foi muito protetor com ela, nunca quis dividir ela com ninguém, e ele aceitou. Em troca, eles fizeram uma negociação ali, que em troca de algo que ia interessar ele em relação aos planos que ele tinha políticos ali, que daí é melhor não entrar em detalhes. Mas ela fica em choque, ela começa a questionar muito a confiança dela no rei, isso que vai sendo tratado durante o livro. Só que assim, uma coisa que eu senti falta é que o livro ele não é muito linear, parece um efeito dominó. Que uma coisa vai acontecendo, depois outra, e depois outra, e depois outra. A gente não vê o porquê que aquilo tá acontecendo, sabe? Porque em Promessas Vazias, que foi o livro que eu falei anteriormente, a gente conseguia ver o que ia acontecer no livro. A protagonista, ela tem esses 3 itens que ela precisa pegar, ela vai pegar eles, e surge um mistério ali em relação ao passado dela, e ela vai descobrir isso no final. Tudo vai se encaminhando para um objetivo.
Só que nesse livro não, você não sabe o que vai acontecer, porque uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, e você fica assim, tá, isso aqui vai chegar até onde? Eu me senti muito como se eu estivesse num barco, em meio à correnteza, e que eu não soubesse pra onde que eu ia ficar, pra onde que ele ia sair, assim, onde que eu vou chegar, não sei, porque essa história não me deixou claro o que vai acontecer. Além do fato de que todo mundo que tem algum interesse na Auren tem algum interesse sexual nela. É tudo envolvido sexo. E tem muitas cenas, assim, que é só isso que é falado no livro, praticamente. E você fica, não tem alguma outra coisa que vai ser tratada nessa história? Não tem uma trama política mais interessante além disso? É só pra isso que ela serve? E é meio chato essa questão, sabe? Poderia ter um pouco mais da trama política. Você vai vendo no final do livro que vai se encaminhar para uma questão mais política. E isso aqui me deixou com uma vontadezinha de ler o segundo, mas que eu pensei, cara, se eles vão falar muito de sexo de novo, que nem falaram no primeiro livro, eu não quero saber. Fiquei aborrecida porque eu esperava mais esse livro. Agora já tô começando a questionar essas questões de indicados pra quem gosta de ACOTAR ou livros que bombaram no BookTok, porque a maioria desses que bombaram eu não gostei. Não gostei tanto, achei fraco, achei raso e fiquei me perguntando por que fez tanto sucesso. Guild foi uma decepção pra mim, eu gostei mais de Promessas Vazias. Em Promessas Vazias eu fiquei com vontade de ler o segundo livro, mas em Guild não, porque não teve nenhum plot twist, foi só uma coisa assim... Talvez tenha sido um plot, mas não foi uma coisa que você ficasse, meu Deus do céu, uau. Não era nada que não fosse esperado e que não tivesse tanto impacto assim. Então, eu achei muito raso, muito assunto repetido. Vamos BookTok, pelo amor de Deus, vocês me prometeram. E por fim, uma leitura boa pra terminar o vídeo bem, que foi Boa Garota, Segredo Mortal, que é o segundo livro de Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. Esse livro eu fui ler depois de ter gostado bastante de Manual de Assassinato para Boas Garotas, na expectativa de que fosse ter o mesmo nível de suspense, o mesmo nível da história. A Piper é uma protagonista que eu já tinha gostado bastante, então não ia ter problema com a narrativa. E foi legal também. Dessa vez já é um mistério diferente, porque o primeiro era um assassinato ou desaparecimento de uma moça que tinha acontecido há muito tempo e que ela ia desmembrar esse mistério para poder encontrar quem foi o real autor dessa história, sendo que já tinha uma pessoa que tinha apontado para ela. E nesse caso não. Nessa segunda história é um desaparecimento recente, algo de alguns dias atrás que aconteceu, e de uma pessoa que era relativamente próxima a ela, que é o irmão mais velho de um dos amigos mais próximos dela. E é uma coisa também que a questão de uma pessoa desaparecida recentemente leva muito o fato de que o tempo é muito curto, e quanto mais dias se passam, menos você tem expectativa de que a pessoa esteja viva. Então tinha essa corrida contra o tempo de eu preciso achar mais provas, eu preciso encontrar a pessoa porque ela pode morrer. Isso que dá uma atenção a mais pro leitor, que eu, pelo menos, fiquei muito tensa, assim, será que ele tá vivo? Será que ele morreu? O que aconteceu? E outra coisa interessante que eu também não vi em muitos livros, eu acho que esse foi o primeiro que eu vi, foi a questão do catfish. A pessoa desaparecida, ela tinha contato com uma catfish, que a gente vai descobrindo que tem um envolvimento muito grande nessa história, e essa catfish não falou só com ele, mas falou com outras pessoas também, que tem um padrão ali. E fica interessante no sentido de, por que ela tá procurando isso? Qual que é o intuito dela fazendo essas coisas? E isso foi muito interessante. Claro, eu achei que, no geral, a história foi um pouquinho assim, não tão boa quanto a primeira, mas bem pouquinho. Porque eu gostei bastante, eu só achei um pouco decepcionante o fato de que a explicação no final tinha a ver com elementos mais externos, assim, coisa que a gente não sabia de início, mas que a gente descobriu quando se tornou uma peça importante no cenário e dos acontecimentos. Mas eu queria poder ter sabido disso antes, de uma forma mais sutil, para que pudesse ter uma teoria ali do que aconteceu e pelo menos desconfiar que essa história tivesse algum movimento com a narrativa. Isso que me deixou um pouco frustrada de ter pegado algo externo como uma das informações mais importantes do acontecimento, do caso. Também que eu achei
que essa história não deu muita abertura que nem a primeira pra teorizar do que aconteceu. Porque justamente por causa desses elementos externos. Fiquei meio assim que eu queria ter me envolvido mais com a série, mas no geral eu gostei também. O final é bem tenso, é bem emocionante. E ele deixa uma pontinha assim, uma abertura para o próximo livro, que me deixou com muita vontade de ler logo. E provavelmente eu vou ler ainda esse ano, porque eu quero muito saber o que aconteceu. Outra coisa que eu achei interessante também é que depois do primeiro livro, quando ela resolveu o caso da Angie e do Sal, teve alguns impactos na vida dela que fizeram com que ela não quisesse mais investigar, fazer nenhum tipo de investigação. Só que, nesse caso, teve impacto muito maior na vida dela. Teve trauma, teve uma coisa que vai ficar pra vida inteira dela. E eu achei interessante abordar esse tipo de trauma, porque ninguém que se envolve com casos criminais sai ileso mentalmente. É interessante, não digo que é bom, mas que é realista mostrar o impacto que essas coisas têm na vida de uma pessoa. E outra coisa também que eu achei interessante foi que a Pip fez um podcast falando sobre a resolução dela no caso, e que as pessoas no segundo caso foram se envolvendo também, ajudando, e foram acompanhando ela resolvendo o caso do Jamie Reynolds, que é esse cara que desapareceu no segundo livro. Eu achei interessante que no primeiro livro ela não tinha envolvido os pais, não tinha envolvido ninguém assim externamente, mas que nesse ela envolveu todo mundo participou. É interessante também, realista, a internet às vezes não confiar nela e achar que ela inventou tudo, porque a internet é maldosa, as pessoas são maldosas. Interessante também mostrar, por mais que seja horrível, mas mostrar o quão real isso é, de um cara que foi um dos envolvidos no assassinato da Angie, que ele foi julgado por estupro e ele foi dado como inocente. E como isso foi abordado também. A Pip indo falar com uma das vítimas e prestando toda a assistência, o apoio que essa pessoa precisava nesse momento. São coisas que infelizmente são uma merda, mas que fazem parte da realidade. Seria estranho se o livro não retratasse dessa forma, porque seria muito surreal. E no geral eu achei interessante isso ser abordado. Foram vários temas diferentes que foram abordados nesse livro, que trouxeram um peso muito maior de quão merda às vezes é a realidade. Esses foram alguns livros que eu li. Espero que vocês tenham gostado das opiniões. Eu também tenho um blog em que eu falo sobre os livros que eu li. Dou uma opinião mais detalhada e mais fresca também sobre cada livro. Então eu vou deixar na descrição a resenha de cada livro desses que eu citei. Dá uma olhada também, dá uma curtida lá. E caso você tenha interesse, tem outras resenhas também que eu fiz sobre livros que eu li ano passado. Se inscrevam no canal para mais vídeos, curtam também o vídeo para dar mais engajamento. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!